Esse é o Sem Extremo. A gente está recebendo hoje Bruno Muniz, comunicador do Agreste de Pernambuco, mais precisamente Santa Cruz Capibaribe, um empreendedor da comunicação no local. Eu sou Michel Santos. Eu sou o Wilson Silva. Bruno, uma apresentaçãozinha sobre você, quem é você, sobre o seu trabalho. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder trocar essa experiência com vocês, tanto com o Michel quanto com o Wilson, em relação a todos esses cenários aí que a gente vai discutir. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E dizer que a minha curta apresentação eu sou um cara que, digamos que empreende com a questão da comunicação, sou apaixonado por informação de um modo em geral e tento da melhor maneira possível transmitir isso para o público que a gente tem, que eu diria que é um público talvez não tão extenso quanto outras empresas de comunicação possuem, mas que a gente tenta abranger ao máximo esse pessoal e entregar um conteúdo interessante para eles. Então, basicamente, eu me resumo dessa forma. Sou um sonhador que está lançado aí nesse mundo da comunicação. Ótimo. Bruno, para começar, você já deu uma introdução aí à questão da comunicação, e o que tem se debatido de mais atual no Brasil hoje é a questão da liberdade de expressão e / liberdade de imprensa. Você consegue trazer um panorama para a gente onde você consegue separar as duas coisas, até onde elas andam juntas? Qual é a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa? Olha, a liberdade de expressão, eu acredito que ela é essencial em todos os âmbitos, mas eu até gero algumas polêmicas muitas vezes quando eu falo disso, porque eu costumo dizer que para tudo nessa vida existem limites. Se não houvessem, se assim não fosse, talvez a sociedade como a gente conhece estivesse mergulhada em barbárie, como muito já se vê, como muito já se tem visto nesses últimos tempos, coisas estranhas acontecendo aí, envolvendo essa questão da liberdade de expressão. Basicamente, em relação à imprensa em si, eu encontro, assim, ao longo de todos os tempos com que atuo nesse meio, algumas incongruências que eu ainda não consegui, talvez, encontrar o contraponto que se dá, principalmente, com essa liberdade de uma forma muito extensa. Eu não estou dizendo que deveria ser limitado a algumas coisas, mas talvez a gente vá falar disso um pouco mais na frente, que é sobre, por exemplo, as fake news. As fake news, eu diria que elas sempre existiram notícias falsas, mas hoje meio que se há um mercado, há uma legalização das fake news para interferir, principalmente em alguns cenários, por exemplo, no cenário político e econômico. Então, a liberdade, repito, é essencial. A liberdade de expressão, as pessoas têm que ter o direito de se expressar em vários âmbitos, mas quando parte para a questão da liberdade de imprensa, tem que saber se essa liberdade, de fato, ela é com o intuito de ter direitos ou se é de avançar no direito que outras pessoas, eventualmente, ou órgãos ou governos possam ter. Então, eu acho que é interessante, sim, que haja um complemento sempre muito amplo para que haja expressão, para que haja posição, principalmente, mas sempre com certo cuidado, uma certa cautela, porque se tirar, talvez, o limite que há para as coisas, a situação possa caminhar para uma vertente aí que não é tão interessante. Eu tenho visto até o crescimento ultimamente principalmente nessa última semana, de pessoas defendendo que possa se fazer fake news, utilizando disso como liberdade de expressão. É uma coisa que chega a beirar o absurdo, né? Você chegar a defender a liberdade de fazer uma mentira. O contexto que eu vejo é esse, e é totalmente inaceitável quando a gente para pensar. O ponto pode chegar uma mentira para você contar sobre uma pessoa, o tanto que ela pode ser maléfica, né? Justamente. E ainda em relação a essa questão da liberdade de expressão, muita gente tem tentado empurrar outras coisas na sociedade com a desculpa que isso é liberdade de expressão, né? Eu tenho visto isso acontecendo desde anos atrás e hoje está mais popularizado do que nunca. Muitas vezes as pessoas tentam passar algum tema, passar algum assunto em relação à sociedade como um todo, e aí, quando é questionado, tenta justificar que há uma liberdade que endossa esse discurso, mas na realidade eu não acredito assim. Eu acredito que quando a causa ela é legítima, é muito interessante que haja sim essa abertura de posicionamento, que as pessoas possam, de certa forma, se colocarem em condições que ofereçam um sentimento de que tudo ali está transcorrendo de uma forma que está sendo aceito, digamos assim. E mesmo quando não é aceito, mas se for dito, se for falado, se for feito dentro de um contexto que é de aceitabilidade, eu estou totalmente de acordo.
pessoas contrárias a um posicionamento e outro sempre vai existir. Mas Sim. cabe saber se esses posicionamentos eles não interferem no bem-estar da sociedade como um todo. Eu vou dar aqui como exemplo essas causas extremistas demais. Eu acho que você abrir espaço para causas extremistas, você está abrindo espaço para talvez vivenciar uma sociedade futura aí que não é agradável para o coletivo. Então, tem que ter, sim, os parâmetros de limitação para determinados temas. Certo. Deixa eu só fazer umas colocações aqui, Michel. Primeiro, né, como acredito que a gente já sabe, eu vou colocar isso aqui só tanto para nossos espectadores, né, quanto também para dar um pouco mais de técnica, digamos assim, né, naquilo que a gente está comentando. A liberdade de expressão, ela está na Constituição Federal, né? No artigo 5º, no inciso 4º, diz que é livre a manifestação do pensamento. Mas a partir do momento que ele fala isso, um pouquinho depois ele já vem dizendo, sendo vedado o anonimato. Então significa, né, que, tipo assim, todos nós temos a nossa liberdade de nos expressar, mas anonimato já é uma coisa que já é errada. E aí, só trazendo um pouquinho, né, com relação a essa questão que a gente comentou um pouco sobre as fake news, a gente sabe que muitas pessoas acabam entrando com contas anônimas para dizer um monte de barbaridade. Ainda sobre isso, eu retirei, pesquisei um pouco no âmbito jurídico, e ele fala justamente essa questão, que a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Ela é extremamente importante. Não estou aqui com essa fala querendo dizer que a gente não deve ter liberdade de expressão, mas para aquelas pessoas, como o Bruno comentou, né, que acabam usando da liberdade da fala, da liberdade de expressão, para dizer que é uma coisa extremamente importante e que ela pode falar o que ela quiser, aqui tem 7 pontos, eu não vou falar todos, eu só vou citar alguns, que é interessante de comentar que ela não é absoluta. Repito, isso no âmbito jurídico. Ela não é absoluta para o anonimato, ela não é absoluta quando se diz para impor direito de resposta e indenização por danos morais, para preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a intimidade das pessoas. E ele vai falando mais um pouquinho. Mas isso é extremamente importante que as pessoas que acompanham a gente entenderem que a gente não pode ir em tudo, né? Como, por exemplo, aconteceu com algumas pessoas que fizeram críticas ao Supremo Tribunal Federal, ao Legislativo, até ao próprio Executivo, que tem um limite nisso daí, né? E muitas vezes esse limite é como diz aquela música de Gabriel Pensador, o meu direito acaba quando começa o seu. Então a gente tem que ser também cauteloso nesse sentido, para a gente não acabar, de alguma forma, ultrapassando a nossa liberdade de expressão. Nesse sentido, Bruno Luiz, a gente já entrou um pouquinho, não é, sobre a questão das fake news, e eu gostaria de saber da sua opinião, né? Você que é comunicador, você já trabalha com isso, até que ponto pode ir esse impacto de uma fake news na vida das pessoas que acabam acompanhando informações? Olha, eu diria que é desastroso o impacto de uma fake news, de uma informação falsa. E, principalmente, eu já vi muitos casos da informação ela não ser necessariamente uma fake news, mas ela também não ser verdade. A pessoa recebeu uma perua ali, e talvez perua, só para explicar para vocês, caso vocês não estejam inteirados do termo, que eu acho muito difícil, mas para quem está acompanhando em casa, perua, que a gente chama aqui, ou no jornalismo, tem esse termo praticamente em todo o Brasil, é quando alguém recebe informação falsa e acreditando que é verdadeira, ele passa adiante e publica. Então, isso acontece com muitos comunicadores, principalmente pela ânsia de querer sair primeiro, de querer sair na frente. Eu já recebi muita informação que era tão exclusiva, que era tão, talvez, explosiva, que eu tive que checar de todo jeito a fonte e várias vezes, porque estava surreal de acreditar que aquilo era verdade. E muitas vezes era, e outras vezes não era real essa informação. Mas, quanto à fake news, há uma preocupação hoje no Brasil, principalmente, porque tem um teor por trás dela, não é apenas uma informação errada ou informação que tenta passar um lado um pouco camuflado de uma história. A mentira por si sendo disseminada para um público que muitas vezes não checa ou não tem a capacidade ou talvez os recursos para poder checar. Então, essa informação é lançada para esses públicos com o intuito de interferir em todo um cenário. A gente viu nas eleições de 2018 uma quantidade absurda de fake news que foram utilizadas com o objetivo de alterar o cenário político do país. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Não estou dizendo que o presidente foi eleito por conta disso, mas isso representou uma influência muito grande e, sinceramente, meus amigos, eu tenho um certo temor de como vai ser as eleições dos próximos anos. A gente vem de uma crescente da rede social ser a maior representação na vida de muitas pessoas. Então, isso ocorreu em 2018 de uma forma muito forte. A rede social foi subestimada por muita gente,
mas acabou que foi ela que informou a muita gente. Enquanto, muitas vezes, e eu até aproveito essa oportunidade para criticar isso, muitas vezes quando jornais que têm realmente um corpo muito forte, que tem uma influência muito boa, acaba limitando os seus acessos. Por exemplo, se você entrar no Globo hoje, se você não é assinante, sim, se você entrar 3 vezes, eles vão limitar as matérias para que você possa ler. Para poder ler uma 4ª matéria, você tem que ser assinante. Então, isso é limitar a informação. Aí, de onde é que essa pessoa que não tem condições ou que não tem o hábito de assinar um jornal, onde é que ela vai buscar a informação? É no WhatsApp, é no Instagram, é no Facebook, sim, e é lá onde está sendo gerada essa maior quantidade de fake news. Então, assim, me preocupo demais com as redes sociais nesse sentido, que a partir do momento que há muita liberdade para que as pessoas se expressem, talvez muito conteúdo ali que é gerado são falsos, isso acaba gerando impactos aí que são sem precedentes. Basicamente, eu resumiria assim. Eu tenho visto também, Bruno, muitas vezes notícias de um veículo de imprensa conceituado sendo questionadas diante de notícias que circulam no WhatsApp, né? A gente vê que muitas vezes o pessoal coloca em xeque a qualidade da notícia que a imprensa, aquele que o órgão de comunicação se preocupou em pesquisar, em ver uma fonte, em ouvir pessoas, e se limitam a acreditar numa fonte de WhatsApp. E vejo pior ainda quando existem alguns comunicadores que fazem uso do WhatsApp para propagar notícias falsas. Eu tenho um caso aqui, que eu não, como eu não sou regulamentado e é um canal de opinião, não é de política, nem um veículo de imprensa, eu posso falar. Tá na mídia agora o Alan dos Santos, ele que é editor do Terça Livre. Eu consegui entrar no grupo de Telegram dele, que assim, ele passa várias notícias, mas é uma coisa incrível as coisas que ele passa, e o cara é dito como um jornalista. Veja o tipo de uma denúncia que tem aqui. Denúncia em Touros, no Rio Grande do Norte. Familiares de uma garotinha que foi atestada que teve atestado a sua morte com Covid-19. Familiares resolvem abrir o caixão, constatando hematomas no rosto da criança. A denúncia é que mataram a criança para inflar os números de vítimas de doença na cidade. Assim, é aquela notícia que você coloca, né? É um furo lindo. Eu acho que isso aí, se você estampar na capa do seu blog que aconteceu uma coisa dessa em Santa Cruz, a quantidade de acessos é enorme. Mas, assim, quando você para olhar a informação em si, a falta de responsabilidade de você propagar uma coisa dessa, porque, beleza, ele colocou num grupo, esse grupo, eu tenho acesso a baixar esse conteúdo, automaticamente eu já posso pegar esse conteúdo e passar para outra pessoa, e é uma mentira que vai tomando verdade, que ela vai virando verdade. Então, o impacto disso é muito grande, né? O impacto negativo. É verdade. E assim, tu agora tocou num ponto que acho bem relevante a gente dar uma pincelada nele, que é justamente sobre essa questão de figuras como o Alan dos Santos, por exemplo, que é o criador do canal Terça Livre. Essa turma hoje tem pregado que as pessoas devem se informar apenas através desses meios de comunicação. Então, a partir do momento que há liberdade para que essas pessoas tenham canais, tenham setores para poder compartilhar notícias, a gente passa a enfrentar um novo problema. Quando a internet não era acessível a todas as pessoas e que informação de qualidade, possibilidade de ter informação de qualidade não era acessível a todas as pessoas, eu tinha uma preocupação. Hoje eu tenho outra, que as pessoas estão na internet e aparecem figuras como esse Alan dos Santos, que é uma pessoa ligada ao governo, sim, que já disse, eu não assisto o Terça Livre, mas por ser um frequentador constante do Twitter, acabo me deparando com alguns conteúdos dele, e ele já deu declarações de que Bolsonaro pode fazer o que ele bem entender, que ele vai continuar apoiando porque gosta do presidente. Então, assim, essas pessoas são as mesmas que desmerecem a grande imprensa, afirmando que tudo é fake news, tudo é mentira, e tudo que é real é o que é noticiado nesses canais aí do YouTube, que inclusive são extremistas, né? Acredito eu que esse comportamento ele se reflete nesse tipo de situação especificamente. São pessoas que, na realidade, são extremistas e que disseminam conteúdo aí muito preocupante para a sociedade. O Bruno ele já colocou uma coisa aqui que eu queria comentar, não é que eu vi uma charge de um amigo meu que ele colocou um pai, e o pai lá vendo uma notícia, fala, filha, vem ver isso daqui, e a filha fala, não pai, isso é mentira. Aí ele fala, mas como pode ser mentira se diz exatamente o que eu acredito? Não é? Então a verdade hoje não se passa não é aquilo que é absoluto, e sim a verdade hoje é aquilo que eu acredito. Sendo que, infelizmente, existem sim verdades absolutas, e a gente, especialmente você, né, Bruno, e o pessoal que trabalha com a imprensa, tem que trabalhar justamente para mostrar o que é a verdade, e não para tentar convencer o pessoal. Sobre a questão do sensacionalismo,
e os comunicadores também, eu já entro logo nisso, e eu coloco o seguinte, que eu me lembro que um rapaz amigo meu, há muito tempo atrás ele tinha um blog e ele tentou trazer informações científicas, né, noções mais de ciência, sobre história, que ele é historiador. E aí eu me lembro que quando ele falou, olha, não quero mais trabalhar com isso, porque infelizmente sangue é o que traz visualização. O que faz infelizmente, né, o que faz as pessoas acabarem acompanhando são essas notícias que são sensacionalistas, não é? E muitas vezes elas acabam se distorcendo da verdade e trazendo muito mais mentiras nesse sentido. Só mais um dado aqui, que é falando ainda sobre essa lógica das fake news e sensacionalismo. Acontece muito que Bolsonaro, no caso, ele acaba sendo muitas vezes atacado por algumas pessoas, pela imprensa, não é? E isso é uma coisa perigosa, não só para Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro também faz. Então, acaba sendo perigoso para os dois lados. Bolsonaro, ele recentemente publicou no Instagram dele que ele foi atacado, né, porque teve uma foto que a própria Vera Magalhães falou, que o pessoal estava fazendo um símbolo nazista para ele, teve a história dele estar bebendo um copo de leite e terem associado isso com o nazismo, e ele fala que é fake news. Eu acredito que é fake news, mas é fato também que o próprio Bolsonaro ele dissemina muitas fake news. Tem um site que eu acredito que você deve seguir, Bruno, que é no Instagram, é Aos Fatos, e eles têm uma publicação que o título é Bolsonaro, no dia 7 de maio, chega a 1.000 declarações falsas ou distorcidas com 492 dias de mandato. Só para trazer aqui o dado que eu acho que é importante de fazer, que diz o seguinte, até o momento, 7 de maio, Bolsonaro disseminou 2 informações enganosas por dia em média. Declarações checadas como verdadeiras são compiladas, mas não aparecem na base de dados que busca acompanhar e analisar o volume de desinformação do discurso presidencial. E sobre a Covid, sobre o coronavírus, a cada 10 vezes que Bolsonaro fala sobre a Covid-19, 7 delas ou são mentirosas ou são imprecisas. Então, a gente vê que, assim, tanto de um lado quanto do outro, né, para a gente não querer atacar, denegrir diretamente o presidente Bolsonaro, mas a gente vê que também da parte dele tem desinformação. Então, onde será que ele está buscando essa fonte? E tem discutido também nessa última semana, principalmente depois desse inquérito que estourou, né, nessa semana, porque o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, instaurou, né, deu seguimento às ações do inquérito das fake news. Como você avalia isso? Criminalizar a fake news, ela fere a liberdade de expressão? Eu queria comentar 2 questões bem rapidinho só. Uma era sobre essa questão que o Wilson colocou, que eu achei muito importante, que é que a questão do sensacionalismo vende muito e rende muito também. Quando eu comecei, inclusive, o blog na época, haviam outros que já tinham um blog há muito tempo, e os caras estavam muito na minha frente, assim. Então, eu comecei engatinhando ali, né? E eu me lembro que, na época, o pessoal cobrava muito de mim, cara, tu precisa colocar a foto do pessoal com os ossos expostos, tipo, essas coisas, sabe? Tipo, e eu nunca coloquei, desde o começo. E eu falei para mim mesmo, eu falei assim, se eu tiver que fazer isso aí, cara, eu não vou fazer, não, eu vou ficar... vou para outra linha. E eu continuei insistindo, por exemplo, sempre que tinha algum crime, eu nunca deixei que meu blog fosse pautado só por notícias policiais. Eu nunca quis que o blog fosse um blog de notícias policiais. Eu variava entre o conteúdo e até hoje eu tento ao máximo fazer isso. Dinamizar o conteúdo para que mais gente possa acessar conteúdo de qualidade sem ser só aquilo especificamente. Então, quando tinham crimes de morte e outras coisas, eu passava a utilizar fotos que ilustravam apenas a situação ou só do ambiente especificamente. Não era nada no sentido de propagar, talvez, as manchetes, elas estouradas, com temas assim que chegassem de certa forma, deixar as pessoas assustadas. Então, isso demorou, mas entrou no subconsciente do público, e hoje, felizmente, a gente tem um público muito interessante que é fiel a isso, que não busca esse conteúdo, pelo contrário, não gosta desse tipo de conteúdo. Outra coisa, bem rapidamente também, eu acho que o país nunca passou por uma onda tão populista como agora, porque o populismo hoje está disfarçado de outras coisas. Ele está camuflado em outras questões, que muitas vezes acaba, por exemplo, atraindo um olhar mais romântico por parte dos evangélicos, por parte do pessoal que se diz que é conservador. Então, meio que vai passando ali, como diz o ditado, é passar a boiada. E a gente está vivenciando isso cada vez mais. Então, quando alguém que é populista aplica, talvez, a informação que não é verídica, ela é tão o que as pessoas querem ouvir, tão que elas querem que alguém diga, que elas vão empurrando isso para frente e vão tornando isso como verdade. Sobre essa questão da criminalização, existem pontos e contrapontos. Por exemplo, quando alguém compartilha uma notícia que é uma fake news sem checar,
eu acredito que essa pessoa ainda está na situação como inocente. Muitas delas, sim, muitas delas realmente acreditam. Eu já vi coisas absurdas do tipo de entrar no meu Facebook e ter alguém que compartilhou lá que não sei quem tinha visto anjos, sei lá, no céu de algum lugar do Brasil, e o pessoal glorificando e compartilhando como se aquilo fosse de fato verdade. Então, uma pessoa dessa, eu não posso tentar concordar que ela seja criminalizada por isso. Agora, alguém, como a gente tem visto aí, pessoas da alta sociedade, pessoas que estão ocupando ali o primeiro escalão, que montam plataformas, que montam escritórios especializados em compartilhar fake news, meu amigo, eu considero isso quase que crimes relacionados a crimes de guerra ou crimes contra a integridade da sociedade como um todo. Então, aí acho que é imperdoável. Tem que ser criminalizado quem organiza esses esquemas e quem propaga, quem financia. Tenho certeza que só assim esse tipo de conduta vai diminuir aí com o crescimento da internet como um todo. A gente tem visto alguns nomes que até então eram os queridinhos do pessoal dos bolsonaristas, nomes como Janaína Pascoal, a Joyce Hausmann, o Paulo Marinho, o comunicador também de entretenimento, o Nando Moura, e assim, uma lista extensa, o Bebiano. A gente vê que essas pessoas se afastam do governo e de maneira simultânea à sua saída começa uma série de difamações sobre eles na internet, uma série de ofensas. Então é muito isso que você tem falado, né? É você aparelhar, fazer todo um aparelhamento em prol de uma difamação de uma pessoa, não é isso? Justamente. E cada vez mais a gente tem visto isso acontecer de uma forma mais evidente, né? A gente vê um caso mais recente, por exemplo, é o caso do Moro, pela área bolsonarista, quase como um deus, quase como um ídolo. E quando ele saiu do grupo, quando ele se afastou com essas denúncias aí, ele se tornou o pior inimigo do presidente. Logo, alguém que sempre estava surgindo ali informações em relação a ele que denegriam, de certa forma, a imagem dele. Então é isso. É aquela velha história de sempre. Se está do lado do governo, está certo, é bonito e maravilhoso. Mas a partir do momento que se afasta, aí todos os olhares contrários recaem sobre essas pessoas. É bastante complicado. Ontem estava tendo um debate, né, na CNN falando justamente sobre essa questão que a gente está comentando agora, porque no caso o Caio Coppola, que ele é defensor, não é, de algumas ideias conservadoras, ele fala o seguinte, que aparentemente, e aí eu vou entrar daqui a pouco sobre Donald Trump, as redes sociais especificamente, elas tendem por conta que hoje elas estão partindo de princípios de usar filtros para visualizar, não é, as informações que estão sendo colocadas ali nas redes. E aí ele fala isso, que as redes sociais, elas meio que censuram informações que são relacionadas a pessoas conservadoras, não é? E aí, dito isso, Donald Trump, essa semana, se não estou enganado, ele teve alguns posts deles foram censurados pelo Twitter, por conta de algumas... de acordo com o Twitter, foi porque foram informações que elas incitavam a violência. Outra foi porque aí o pessoal que decidia, eu não lembro bem qual era a informação que continha na outra, mas essa era relacionado à história desse rapaz que faleceu. Como é o nome, Michel? O Jorge, meu inglês ótimo. É o Jorge mesmo. Aí o que acontece? Ele, rapidamente, e aí a gente já vai entrar no Brasil, né? Donald Trump, ele tenta fazer lá, ele dá um limite para as redes sociais nesse sentido, né? E aí, vindo para cá para o Brasil, está sendo discutido agora, há pouco tempo, um projeto de lei, não é, que é sobre o projeto das fake news. O número do projeto de lei, para quem quiser dar uma olhada, é o 2630/2020, né, que trata sobre as fake news. Eu não consegui entrar muito a fundo nesse sentido, mas eu vi que está sendo uma coisa que está tendo uma divisão muito grande por parte das pessoas que leem ele. Então, acredito que é um tema que ainda deve ser um pouco mais abordado e discutido para ver qual vai ser a melhor forma da gente colocar, não é, alguns limites sobre isso que a gente considera como fake news. Mas uma coisa extremamente importante, não é? A gente, por mais que a gente discorde de alguém, não é? A gente também deve dar, sim, ouvido a essa pessoa, contanto que essa informação não seja informação mentirosa, não seja informação distorcida.